Dr. Felipe Sestaro vai até o Rio de Janeiro para entrevistar Marzio Fiorini. O senhor acha que os artistas, via de regra, são mal compreendidos ou a si mesmos mal se compreendem? Os artistas sempre tiveram a necessidade de se expressar de uma forma que nem sempre a sociedade estava preparada para receber aquela ideia, aquela imaginação, aquele olhar. Então eu acho que sempre vai haver essa diferença. E eu acho que é isso que faz com que todo mundo seja movido pela arte. Bem-vindos ao Iron Talks na Estrada. Diretamente do Rio de Janeiro. No especial de hoje temos Marzio Fiorini. Ele é italiano, artista plástico, designer, diretor de arte e embaixador do turismo do Rio de Janeiro. A diferença do brasileiro é que o brasileiro sempre precisa do aval do outro, precisa da referência, precisa saber se você gosta para eu dizer que eu posso gostar, sabe? Então isso é muito ruim. Relaxe e se divirta nessa roda de conversa. Marzio, o que faz de um ser humano um artista? Boa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta milhões de vezes, não tem resposta. Você nasce com essa vocação, ou com esse dom, ou com essa necessidade de se expressar de uma forma sempre, às vezes, ou melhor, sempre diferente dos outros e questionando a si mesmo. Não existe uma explicação, o porquê. Né? Eu não entendo. Assim, para mim é uma necessidade. É inato. Total. O senhor acha que os artistas, via de regra, são mal compreendidos ou a si mesmos mal se compreendem? Depende do que seria mal compreendido. No sentido de que hoje a arte está banalizada, né? Ou ela é mal vista, talvez. Se você pensar assim, a história sempre foi a mesma. Né? Os artistas sempre tiveram a necessidade de se expressar de uma forma que nem sempre a sociedade estava preparada para receber aquela ideia, aquela imaginação, aquele olhar. Então eu acho que sempre vai haver essa diferença. E eu acho que é isso que faz com que todo mundo seja movido pela arte, né? Seja ela por uma curiosidade, seja ela por apreciar, ou seja ela por incomodar também. Eu não sei se eu estou enganado, até você pode me corrigir, mas eu vejo o artista muito como o artista de verdade, né? Como profetas, porque são pessoas que estão olhando o mundo, a própria alma, né? Estão alcançando talvez até mesmo o inconsciente coletivo e traduzindo isso em símbolos. E pode ser músicas, poemas, né? Pinturas, criações, esculturas e todo o resto, tudo que for possível, à frente do próprio tempo. Sim. De compreensão social. Sim. Mas como eu lhe perguntei, por que eu lhe disse mal compreendidos ou a si mesmos não se compreendem? Mas aí também pode ter aquela situação da ação e reação. Né? Se você às vezes é um artista que você não se sente à vontade naquilo que você está propondo ou apresentando, e se há de fora para dentro há uma repressão, ou há uma repulsa sobre o que você está fazendo, ou enfim, você cria alguma coisa que não agrada, e se o artista não está preparado para aquela negativa, né, aí ele pode ter um problema interno mas aí é uma questão de autoconfiança, de autoconhecimento, cada um é o seu cada um, né? Agora, em todos os campos, por exemplo, no futebol, esporte, de modo geral, o cara é bom, é visto que ele é bom, né? Pode dar azar na vida, não ter dado certo, de repente, sei lá, numa peneira, acaba não se tornando profissional, sim, mas o cara era bom de bola e bom de bola ele era. Sim. Isso se expressa em resultados, digamos assim. A arte já é muito subjetiva. Mesma coisa. Mesma coisa? Tal. O mercado é fechado, o mercado tem nuances, o mercado tem necessidades, e aí você tem um lado comercial da arte que às vezes até
por exemplo, o que você comentou ainda há pouco, eu acho que é pertinente nessa minha fala agora, porque quando você disse, às vezes a arte está banalizada. Por quê? Porque às vezes existe uma necessidade de uma comunicação de um determinado nicho. E se banaliza aquele momento. Ou porque, sabe, então assim, não existe uma regra. E essa situação que acontece com um jogador de futebol, pode acontecer com um artista. Comigo já aconteceu, né, de você fazer coisas que são destaque, mas não são abraçadas pelas pessoas certas naquele momento. Sabe lá por quê? Né? Então, mas nesse sentido, pelo que você acabou de dizer, é interessante. Por exemplo, um artista, ele precisa ser, bom, em tese, original. No sentido de que, até onde eu entendo como, é uma expressão, como nós falamos, de um profeta, que fala ou expressa aquilo que sente, ou aquilo que vê, o que ninguém vê. Eu não sei se eu estou sendo muito romântico, mas eu creio que isso é a essência. Eu não vejo a arte sem esse romantismo. Não é verdade? Agora, se eu estou preso ao mercado, ou aquilo que o mercado necessariamente quer, é um risco muito grande de eu me escravizar ou por fama ou por dinheiro e não mais ser sincero. Aquilo que a arte propõe. Né? Isso existe. Isso existe. Claro. Entendi. É uma questão de você estar ou não aberto a seguir esse caminho. Simples. Dentro disso, o senhor não acha que muito da arte hoje, eu não sei, às vezes a gente vê aqueles vídeos de umas exposições que você vê coisas que não fazem o menor sentido. E aí, é aquela velha história, né? Ou nós somos muito ignorantes sobre o que estamos vendo, ou de fato não faz o menor sentido. Do tipo, aconteceu, se eu não me engano, há um bom tempo atrás, né? O pessoal tinha esquecido no museu alguma coisa, tipo um lixo, um sacos de lixo, assim. E a galera passava, parava. De batava, tinha foto, nossa, que sensacional. Não, é que o lixeiro só esqueceu de tirar, entende? Então, quer dizer, qual é o limite, né, dessa interpretação, dessa, talvez, banalização, vulgarização da própria arte? Não, mas eu acho que essa situação é resultado de uma série de acontecimentos dentro do mercado que, no final das contas, as pessoas acabam indo ao museu e vendo uma coisa dessa e acabam achando que é uma instalação porque elas já viram tantas coisas absurdas que aquilo ali passa a ser algo comum naquele universo. Então, ok. Eu, particularmente, assim, o meu olhar é um olhar para o belo, é um olhar esteta. Eu não consigo viver com o que eu não gosto ao meu redor. Isso para tudo. E eu sou assim desde que eu nasci. Desde que eu me entendo por gente, né? Usando aquela expressão bem da minha avó, é isso. Eu não consigo me relacionar com o que não me faz bem aos olhos. Por que você acha, então, Márcio, que o belo está tão relativizado? Porque, até onde eu entendo, o belo não é relativo, ele pode ser parcialmente relativo, mas há um senso comum entre todos nós. Mas olha só, eu acho que o belo também é relativo nessa definição. Né? O que é o belo? Né? Para mim, o belo é um equilíbrio. Perfeito. Não é que tem que ser perfeição. Né? Uma pessoa bonita não é uma pessoa perfeita. Não existe ninguém perfeito. Existe uma combinação de pontos. Né? Mas o feio é o feio. Mas o feio é o feio, vai. Mas talvez o feio seja feio para mim, para você, e para o outro não seja feio. Mas aí não seria... aí não seria uma exceção à regra do tipo... Porque a beleza, por mais que ainda entre dentro dessa relatividade, né? Como eu falei, há uma proporcionalidade, há algo que é quase comum às pessoas. Você olha e fala, cara, isso é bonito. E tem coisas que você olha e fala, cara, isso aqui não é bonito. Pode ser que alguém olhe e fale a famosa frase, quem ama o feio bonito lhe parece, mas via de regra tem um senso de proporcionalidade e equilíbrio, certo? É isso, não, mas é fato, isso é fato. Né? Eu sou um caçador desse equilíbrio. Sim. Eu só consigo criar
e vivenciar momentos e lugares com o belo, esse equilíbrio. Eu gosto disso. E é o que eu procuro transmitir no meu trabalho, né? Nas minhas criações, sempre. E quais as emoções você, nas suas obras, e seja da arte, ou seja das esculturas, né? das joias também. Das joias e tal, quais as emoções mais te despertaram nesse processo que você entende que, cara, isso é algo que vem do meu peito e eu sei que isso faz parte da minha essência como artista? É uma pergunta complexa, porque essa sensação, ela vem, às vezes, do nada, do ócio, geralmente, de um sonho, de um momento aquele momento que você se desliga, sabe? Aquele momento que você não está nem aí, de repente vem, uau, essa ideia, essa história, né? Eu, às vezes, olho para uma coisa e vejo outra. Uhum. Isso me acontece muito, né? O meu trabalho é muito resultado disso. Às vezes eu estou falando sobre um assunto e me dá um estalo, falo, isso aqui eu vou pensar, eu vou pegar uma coisa e vou transformar em outra. Uhum. É um processo que não dá para explicar, o meu processo criativo, né? As joias de borracha, por exemplo, eu criei de um sonho, que elas vieram, na realidade, de uma história que eu criei lá atrás, quando eu vinha da moda, né? Então, quando naquela época, nos anos 80, o nosso mercado era muito carente de aviamentos, de tecidos, apesar da a gente teve e tem ainda várias fábricas de tecidos importantes e de qualidade no Brasil, mas naquela época era muito reduzido. Então, se eu precisasse de algo, eu sempre viajei muito, sempre pesquisei muito. Quando eu chegava aqui, na hora de fazer, que eu criava e tudo isso, e na hora que eu precisava da matéria-prima, eu tinha dificuldades em encontrar. Então, naquele momento, eu estava desenhando uma coleção em jeans, era uma camisaria jeans, calças e tal, era uma coleção toda jeans, bem fininho, um jeans 5 onças. E eu resolvi que eu queria botões coloridos de todas as cores. Uma camisa com todos os botões coloridos, um junto do outro, assim. E comecei a buscar os fornecedores e não tinha. Todos me chegavam com o mesmo modelo em 3 cores, 4 cores. Eu falei, não, eu quero 10, 15 cores. Não, isso não existe, isso não existe, não existe. Eu falei, bom, então, mas eu preciso, eu quero, como é que eu faço isso? E aí, coincidentemente, um amigo argentino tinha trazido para o Brasil uma técnica de um trabalho em borracha que eles começaram a fazer capas de agenda, chaveiros, coisas assim. Eu fui até ele e falei, olha, eu quero criar botões. Ah, mas o que você quer? Você vem com essas ideias e tal, não vai dar certo. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu pago, quanto é, eu pago o molde, você cria o molde, eu desenho o que eu quero isso assim, 3 tamanhos diferentes, quero todas as cores. Bom, então eu insisti, ele conseguiu fazer, tive resultado positivo, fiz, aconteceu, botei nas camisas, foi um sucesso. Inclusive eu mandava junto um saquinho com botões extras, porque assim, vai que alguém passa a borracha, pode grudar e tal. Então vinha extra, foi um sucesso. Bom, passado alguns anos, eu já estava num outro momento da minha criatividade, da minha vida, eu resolvi que eu queria mudar um pouco, experimentar outras coisas. Eu queria ir para um outro lugar. E eu comecei a desenhar joias, mas com um olhar sempre... É engraçado, falando sobre aquilo, vem muito do que você me perguntou no início, da minha criação. Eu nunca consegui criar nada que já existisse. Eu nunca consegui fazer alguma coisa baseada em alguma coisa que já existia, sabe? Eu não gosto disso, eu gosto de partir de uma ideia. E eu comecei a desenvolver uma joalheria diferente. Na época com silicone, que eu comecei a descobrir o silicone, com pedras brasileiras. E comecei a fazer esse tipo de trabalho, fiz um lançamento. Foi um sucesso e tal. Falei, mas ainda não estou satisfeito, ainda não é isso que eu quero. Eu quero alguma coisa mais sabe, que venha mais da minha alma, que seja algo que realmente eu crie do zero, que eu não tenha a necessidade de ter uma pedra, que eu não tenha a necessidade de ter alguma coisa assim que venha pronto. E aí um dia eu acordei com essa ideia de fazer as joias de borracha.
E eu não sabia o que era joias de borracha. Eu tive uma ideia à noite, sonhei com isso, acordei, falei, vou fazer joias de borracha. Bom, aí voltei àquele ponto da fábrica, voltei a mesma coisa que todo mundo dizia que o que eu queria não dava certo. Imagina o seguinte, eu fiz isso, a minha coleção foi em 90, eu comecei a desenhar, a criar em 98. Eu só consegui lançar a primeira coleção em janeiro de 2001. Por quê? Naquela época não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje, se eu quero criar um colar como esse, eu vou desenhar, meu assistente passa para o programa lê, passa para a máquina de CNC, que vai fazer a leitura, que vai esculpir o molde, e o molde vai sair pronto, eu tenho a borracha já definida, toda a textura, tudo que eu quero, ela injeta na borracha, injeta no molde, a borracha injeta no molde, vai para o calor, pronto, 30 segundos eu tenho a peça pronta. Isso hoje. Naquela época não existia nada disso, CNC não existia. Então, o sistema era totalmente manual, com centrífugas e corrosão. Então eu levei praticamente 2 anos para saber quanto tempo eu precisava ter aquele molde dentro da corrosão para eu conseguir esse efeito, por exemplo. Esse molde, por exemplo, foi feito naquela época. Entendi. Foi feito naquela época. E esse aqui, ele é pintado, eu pintei à mão com tinta de ouro, uma tinta que eu desenvolvi junto com uma empresa para fazer a tinta de borracha, para aplicar em cima da borracha, à base de ouro. Então eu tenho ela a base de ouro, a base de prata e a base de cobre. E essa daqui essa aqui eu pintei à mão. Pô, muito legal. Então, mas só que se eu for fazer uma peça dessa hoje, eu vou conseguir fazer muito mais rápido. Sim. Né? O molde é rápido. Porque a tecnologia em uma já... semana eu tenho o molde pronto. Sim. Imagina, naquela época eu levei 2 anos para chegar ao primeiro molde. Né? Mas eu consegui algo que foi novo, não existia. E Sim. até hoje é novo. É único, né? É único. Eu expus no mundo inteiro, tive 15 países me distribuindo, eu cheguei a fabricar 30 mil peças por mês. Virou uma outra coisa que eu não queria, porque eu deixei de ser artista. No final eu estava sendo um burocrata para administrar aquelas coisas todas. E hoje não, hoje eu sou sozinho, hoje eu faço tudo sozinho, hoje eu tenho hoje eu realmente trabalho como artista. Né? Mas aí vem a pergunta, 2 no caso. Primeiro, como manter a motivação durante 2 anos nesse processo criativo? Quando eu quero uma coisa, eu poderia ter mantido até 5. Porque eu queria porque todo mundo dizia para mim que não era possível. Sim. Né? Não, isso aqui é impossível. Aí dava errado o negócio, tá vendo? Não vai dar certo. Falei, não, eu vou insistir de novo, vamos fazer por aqui, vamos fazer por ali, até eu conseguir. Quando consegui, todo mundo, conseguiu. E agora esse imediatismo que a gente vive hoje, né? Então o senhor entende que pode estar atrapalhando justamente essa via do ideal, porque o senhor parece ter olhado para um ideal pessoal e dito, não é isso, e não cedeu às pressões externas. Mas eu acho que a arte, ela continua tão independente de toda essa... Você pode ter mais pressão, você pode ter imediatismo, você pode ter... Eu sou ansioso, eu gosto das coisas... Eu gosto de pensar e resolver e obter, né? Eu gosto da coisa, eu detesto ter aquela ideia que não evolui, que não se aprimora. Aquela que não chega nunca, sabe? Aquela utopia de fazer, que aí entra um lado um pouco prático também, né? Eu não sou aquele artista também que se eu começar a fazer um projeto e eu achar que ele não vai funcionar, eu paro. Eu não vou insistir numa coisa que eu já senti que não vai dar certo. Eu sou muito prático também. Esse projeto eu sabia que ia dar certo. Quando eu sei que vai dar certo, eu vou insistir, eu vou fazer até o final. Leve 2 anos, leve 1 ano, leve 3 meses, não interessa, eu vou fazer. Agora, essa sensação de que quando você insiste em algo que você já sabe que não vai dar certo, ou que é algo que alguém já fez melhor do que você, e você está tentando ir para um caminho que já existiu ou que já existe, ou seja, isso aí eu acho que não procede. Mas a arte, quando ela vem de uma ideia do seu íntimo, da sua sensação, do seu sentimento, do seu olhar, não tem como uma inteligência artificial passar por cima disso. Era isso que eu ia lhe perguntar. Até porque ela é muito... A inteligência artificial ela é muito importante no momento que você a domina.
Né? Mas o senhor não vê a inteligência artificial ocupando espaços hoje? Ocupa espaço, mas não resolve o X. Assim, é isso que eu falo, ela pode ajudar e ela ajuda, né, a algumas a soluções, mas ela jamais vai ser criativa. Eu fiz um teste agora colocando as minhas ideias das joias de borracha como se fosse para um desfile em 2030, e com esse olhar futurista, com esse olhar que ela já é futurista, né? Eu já, imagina, Sim. Eu lancei em 2001, né? Quantos anos já tem? E continua sendo futurista, continua sendo novo, continua sendo atual, moderno, sim. Ela continua não agradando a todos. Eu nunca fiz essas joias para todas as mulheres. Não é para todas as mulheres. É para uma mulher que tem autoconsciência do seu corpo, da sua energia, da sua atitude, do seu estilo. Não é aquela mulher que gosta de usar o que todo mundo usa. Sim. Sabe, é uma mulher que tem personalidade, uma mulher que sabe o que quer. Ela usa um colar meu com uns belos brincos de brilhantes e pronto. Ela não precisa de muita coisa. Ela não precisa estar coberta de ouro, coberta de pedras. Ela é uma mulher diferente, uma mulher que tem um estilo próprio. Essa é a minha cliente. E é para a mulher que eu crio, é para a mulher que eu desenho, sempre desenho as minhas joias. Porque eu não gosto da coisa... com a moda também, eu não gosto daquela moda que é igual para todo mundo. Né? Eu acho que o erro está aí, quando você quer repetir ou quer se espelhar em alguém que não tem nada a ver com você, ou que... Isso vai ser inteligência artificial, mas aí também é o pragmatismo do mercado, né? Mas eu comecei a falar isso porque quando eu fiz esse teste da inteligência artificial, desenhando por mim uma coleção, não era o que eu ia. O resultado não é o que eu faria. Não é o que o Márcio faria. Não. É parecido, tem muito do Márcio hoje, mas não tem do Márcio que pensa o que eu faria daqui a 20 anos. Sim. Entendeu? O duro, como eu lhe falei, é a rendição, né, do mercado pela questão da facilidade, do baixo custo e de uma sociedade que está jogando tudo para baixo, né? A régua cada vez menos acurada, né? Sim, na crítica. Não tem crítica. Mas porque não tem crítica? Porque não tem conhecimento. Né? Então você fica à mercê do que lhe é apresentado. Mas o senhor não vê a inteligência artificial ocupando esse espaço dos artistas hoje? Nos artistas, no geral? Não sei. Eu acho que, por exemplo, ela pode ajudar. Ela me ajuda às vezes em uma montagem de uma apresentação, ou em uma montagem de um release, ou para fazer, às vezes eu tenho uma ideia e eu preciso de uma visão abrangente daquilo que eu estou pensando, me ajuda. No final sou eu que dou as orientações, dou o tom, né? Mas ela, nesse caso, ajuda, eu não acho que prejudique. Agora, quando você pensa na criação, aí eu acho que não. Aí se você for nessa onda... Então, por exemplo, se você coloca... hoje, por exemplo, para mim, um dos artistas mais completos que já existiu é o Andy Warhol, que teve uma sacada comercial, mas que... Era uma sacada comercial, mas completamente artística e nova, né? Quando ele começou a fotografar as pessoas famosas e transformar as imagens das pessoas em pintura, né? O que ele fez com Marilyn Monroe, com Sylvester Stallone, com Liza Minnelli, etc. E tal. Então ele era um cara completo, ele era um pintor, fotógrafo, ele era um visionário. Ele foi à frente do tempo e ele teve essa pegada comercial ali. Sim, e a inteligência artificial pode simplesmente copiar e colar isso, né? Hoje vai copiar e colar, mas você já sabe, você tem a referência. Né? Quem conhece sabe, olha, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é Beltrano. E não precisa nem da inteligência artificial, tem muitos artistas que fazem... essa cópia. Se você pega algumas pessoas que você olha, eu pelo menos olho, não é que a gente não tenha influência, né? Eu sofro influência de vários artistas. Mas há uma autenticidade. Influência. Sim. Né? Uma coisa é influência, porque na realidade nossos olhos são
são computadores. Sim. Né? Você vai, né? Nós temos um cérebro que é um computador. Sim. Os olhos captam, são câmeras, eles vão lá e captam aquilo, fica aqui dentro. Se disser que não há influência é uma mentira, porque da própria natureza nós nos influenciamos o tempo todo. E assim, a influência ela não é ruim. Sim. O ruim é a cópia. É você perder a autenticidade. Né? Quando você quer copiar e quer dizer que aquilo não é uma cópia, que é seu. Aí Sim. você quer se apropriar de uma ideia. Isso é ruim. Agora, você ter influências, eu acho muito positivo. Sim. Né? Uma coisa é você olhar para... isso aqui tem influência. Na moda, você vê isso o tempo inteiro. Né? Mas não é ruim. Sobre o mercado, que você disse que vendeu muito, né? Chegou não era o que eu queria. Como equilibrar a parte do capital, que é necessário, né? Da viabilidade financeira da própria vida, até porque, como você falou, 2 anos de criação para chegar num produto final requer sustento, mercado. Como é que você equilibra isso para não perder de novo a essência? Olha só, esse mercado é tão louco, da minha experiência, tá? Eu tive tantos problemas no meio do caminho com distribuidores que não foram 100% comigo, muitos problemas nesse percurso, que no final, às vezes, tanto volume versus tantos problemas, quando você faz a conta, você vai ganhar a mesma coisa que você fizer pequeno, mais objetivo, direto, sabe? É o que eu estou fazendo, é o que eu prefiro fazer. Mas aí você não vê que a fama e a própria vaidade pode atrapalhar esse processo? Porque, por exemplo, tem pessoas talentosíssimas, eu vi muito na Rússia isso, quando eu vivi lá. Os caras tocando às vezes no metrô, sabe? Você fala, cara, esses caras são muito bons. Mas não tem uma fama, eu estava lá com o chapéu estendido. E aí você fica pensando, né, cara, é que aquelas pessoas estavam bem vivendo daquele jeito, mas outros tantos tem aquele lance, eu quero aparecer, eu quero ser famoso, eu quero que me aplaudam. E tá tudo bem, porque é o resultado do trabalho dele, mas nem todos vão chegar a isso. Não tem um pouco disso também, dessa vaidade? E a pessoa acaba cedendo a essa vaidade? Não, eu acho que se for uma vaidade saudável, não é problema. Não, eu digo quando ele se rende mercadologicamente. Ou seja, ele abre mão da própria autenticidade para ter essa fama, então. Felipe, isso é de cada um. Né? Eu acho, isso é de cada um. Eu acho que isso não é só para o artista. Não, isso é para qualquer área pode acontecer. Para qualquer área. Você se vender dentro do seu mercado, em qualquer área. Você não precisa ser artista para isso. É que o artista... É que a gente está mais exposto. Exato, né? Nesse sentido que eu ia falar. Está mais exposto a tudo que acontece, é muito mais... tem um impacto um pouco maior, né? Mas eu acho que faz parte. Eu nunca me olho desse jeito, porque se você também parar para ficar analisando cada olhar ou cada opinião, você não vive, né? Você não vai fazer o que você tem que fazer. Você já conseguiu perceber em alguma das suas criações um processo quase psicoterápico de cura em relação a traumas, emoções, como nós já conversamos, em algum trabalho de obra sua, em relação à pintura, por exemplo, ou até alguma escultura, ou na própria moda? Você percebeu já isso alguma vez? Eu acho que está implícito, em todo o processo. É sempre uma busca, na realidade, de um autoconhecimento, de encontrar o teu caminho mesmo, para você ter aquela... A gente precisa da aceitação, obviamente, né? Você fazer alguma coisa dentro do teu trabalho que você não tenha a aceitação do mercado, ou da crítica, é muito ruim, né? Você tem que estar preparado para isso. Então eu acho que esse processo, ele é natural que você coloque ali o seu ego, coloque a sua expectativa, mas uma coisa não pode atrapalhar a outra, né? Se você colocar o teu ego à frente de tudo, ou também não tiver ego nenhum, porque aí também é uma coisa muito curiosa, porque quando o artista não tem ego, ele também não sai do lugar. Sim.
Porque... não vai haver autenticidade, ué. Não, e as pessoas também às vezes gostam, né? O mercado gosta de alguém um pouco mais excêntrico ou diferente, ou com um olhar mais arrojado, as pessoas esperam isso de você, artista, né? Eu sinto isso comigo. Os olhares estão sempre buscando alguma coisa ali que... O que ele está fazendo de diferente agora? Sabe? Para onde é que ele vai? O que ele está apresentando? O que ele está pensando? E isso também é instigante para mim. É desafiador e instigante. Eu gosto de ter esse tipo de desafio e de ter esse tipo de sentimento. E isso me traz mais inspiração, me traz mais vontade de criar alguma coisa mais diferente ainda. E o mercado exige tempo para a criação? Por exemplo, você pode ficar esquecido caso demore muito para apresentar algo novo? Depende do marketing. Você pode ficar ali adormecido um tempo, mas se vem com... Tudo depende da sua história. Eu digo pelo seguinte... O que você fez, né? Na música isso está muito patente hoje, né? Antigamente, uma banda de rock, para fazer CDs, demorava mais tempo, era um processo criativo maior, parava um tempo. Aí quando vinha o lançamento, era uma coisa que todo mundo esperava e era legal. Hoje, a cada 6 meses, tem que estar lançando CD novo, ou música nova, ou coisa nova, e aí você fica até pensando, isso aí é da pessoa? Não, é alguém que escreveu, o cara só está ali cantando. Não parte nem dele, digamos. Não é um problema, mas... processo, porque assim, a criação é um processo. Exatamente. Né? E aí, se você não tem esse processo, você vai apelar para IA hoje em dia. Hoje em dia, então, mais fácil ainda, né? Mas eu acho que ainda tem o músico que é esse poeta, que traz realmente a música da sua essência e não simplesmente aquilo que... o povo quer ouvir. Porque é fácil. É igual... Aí vai de gostos, né? Varia de gosto para gosto, varia de público para público. Sim. Mas vai caindo o nível, né? Vai. Mas tá muito, né? Tá, né? Muito. Pro meu gosto, eu não consigo gostar de quase nada de hoje, né? E qual o propósito da arte, na sua opinião? Cara, eu acho que a vida sem a arte, ela ficaria extremamente sem graça. Porque mesmo que as pessoas não percebam, elas consomem a arte. Sem a arte, elas não têm uma vida... Aquela pessoa que não tem curiosidade em visitar um museu, em visitar uma galeria, em ver uma exposição, em ouvir um concerto, enfim, aquela pessoa que não tem essa curiosidade com a arte, mesmo ela não viveria sem, porque tudo em torno dela gira em torno de uma criação de algum artista. Sim. Mesmo que até a camisa que ela está consumindo, o sapato, aquilo é o resultado de um processo. Agora, falta cultura no Brasil? Muita. Qual é o caminho para mudar isso? O que, por exemplo, tirando o colégio, o governo, vamos falar de família. Como é que um pai ou uma mãe, ele começa a introduzir o valor e até o próprio conhecimento da arte para o seu filho, para ele poder chegar e dizer, cara, isso aqui é importante? Quando o pai ou a mãe se interessam pela arte ou pelo... Não adianta. É um processo. Você não consegue, se você não tem esse olhar, seu filho não vai ter. Mas, por exemplo, seus quadros estão aqui fora. Se eu chegasse para o meu filho e falasse, vamos aqui olhar isso aqui. Ele pode simplesmente olhar como um desenho, isso aqui eu faria, uma brincadeira de criança. Sim. Ou eu posso dizer para ele, não, peraí um pouquinho só, vamos olhar isso aqui juntos. E que é muito isso, a arte é uma brincadeira de criança. Você, quando é criança, você é um artista. Sim. Você cria, você não tem limites, você não tem barreiras, você vai fazendo. Eu hoje me sinto muito mais preso. E às vezes eu me sinto preso. E eu não sou uma pessoa presa. Mas às vezes eu me sinto preso porque eu vivo no meio de um mundo que está te reprimindo. Sem querer, mas está. E esse mundo são as pessoas, é toda a sociedade, tudo isso. Então, para você criar hoje,
Você tem que pensar muito. Ah, será que eu posso realmente fazer isso? Será que eu não vou ser mal interpretado? Será que isso? Será que aquilo? Sabe? Então, quando você é criança, você tem toda essa liberdade. As joias de borracha eu criei como uma criança. Sabe? A minha moda eu sempre criei como uma criança. E eu acho que eu fui ganhando ganhando limites que eu não tinha nesse meu desenvolvimento, desenvolvendo a minha profissão, da minha carreira. Eu acho que eu fui ganhando um pouco de limites e que eu tento hoje cortar, sabe? Mas é um exercício. Mas, perfeito. Mas e a interpretação? Por exemplo, como eu lhe falei, chego com meu filho ali na frente do seu quadro, eu falo assim, filho, vamos tentar entender isso aqui. Quais são os passos? Não tem que entender a arte. Mas eu digo assim, na ideia de provocar algo. Porque, de novo, por exemplo, você pode ler um livro. Sim. E apenas lê-lo. Porque você vai ter uma prova no final do ano que você tem que decorar para passar no vestibular. Pronto. Obrigação. Agora, você pode ler um livro de uma forma a entrar na história, a viver aquela história. Sim. E isso não deixa de ser um processo onde o pai, ou um influenciador que seja, ele chega e fala, vem cá, eu vou te mostrar como você pode ter um prazer nisso aqui. Começa a enxergar dessa forma, leia com calma. Começa entendendo assim. Sim. E vai indo. Faça essas perguntas a si mesmo no final desse capítulo. Se identifica, por exemplo, com esse personagem. O que ele está pensando? E você vai trazendo. Sim. E você vai mostrando para o seu filho... Mas para um pai fazer isso, ele tem que ter essa mesma informação. Concordo. Mas aí eu estou falando de você como artista. Eu estou diante daquele seu quadro. E aí eu vou trazer meu filho para você chegar e falar assim, ó, isso aqui foi essas perguntas você pode se fazer, ou dessa forma tente enxergar, ou olhe para si mesmo e tente entender por esse prisma. Porque eu olho algumas por exemplo, você vai olhar você vai para a Itália, aí tem aquelas estátuas no meio da rua lá em Firenze, lá, você fala coisa maravilhosa, aquilo fala por si, né? Sim. Você olha aquilo, você vê aquela anatomia, exatamente, aquilo lá já está, o símbolo já está muito declarado, certo? Mas existem outras artes que não, que são artes mais modernas, mais atuais, e ali tem uma arte muito do artista, né? Do inconsciente do artista, de uma interpretação muito pessoal e que pode despertar, inclusive, emoções diferentes em cada pessoa. Como o senhor abordaria, ou como você abordaria essa questão? Por exemplo, como eu lhe falei agora, eu não entendo muito de arte, mas eu quero entender daqueles seus quadros ali. Como é que você chegaria para mim e falaria, Felipe, isso aqui foi assim, ó. Você quer entender um pouco de arte? É isso aqui. Olha, é complicado explicar isso para você, porque não tem explicação. Porque, por exemplo, para eu chegar onde todo artista, para fazer algo, ele tem que ter uma base, né? Uma história. Ninguém consegue fazer um traço, um artista, arte moderna, né? Vamos dizer assim. Todo esse processo, ele vem da nossa história. Então, por exemplo, o que você comentou da Itália, toda essa arte que conta a nossa história, né? Sim. Para você chegar a fazer o que eu faço, eu tenho que entender o que os outros fizeram. Eu tenho que eu tenho que estudar desde a era greco-romana, os renascentistas, etc. e tal. Eu vou passando por todas as fases para estudar, para entender o que estava no peito daquela geração. Ou nem exatamente o que estava no peito da geração, mas entender o processo, conhecer do processo, me inspirar no processo, e dali esquecer tudo e criar alguma coisa que vinha na minha cabeça. Né? Então, eu quando penso numa coleção, numa série como, por exemplo, essa que está aqui na Caracol, na Galeria da Caracol, essa daqui ela é uma coleção chamada Amor em Movimento, que ela tem a ver com o meu processo de um pós-separação, com um reencontro comigo mesmo, com uma releitura da minha própria alma,
com os meus desejos, com os meus questionamentos, e o resultado está aqui, né? É movimento, é cor, sabe, são formas. E tem uma obra que é uma obra de uma interpretação do Rio de Janeiro que eu fiz, que é o meu Rio, que é uma pintura que virou uma impressão fine art, que é uma série, que está aqui também. As demais são dessa obra do Amor em Movimento, né? Que é exatamente isso. É a minha expressão desse momento de alguns anos para cá. E que ela vem vindo, então ela vai se transformando, ela vai se modificando, e de acordo com a minha personalidade, com o meu olhar, com a minha cura, com a minha, né, essa minha busca, os meus encontros, os meus desejos, está tudo na minha obra. Esse daqui tem uma história, esse colar tem um momento dessa minha história. Eu estava viajando, eu tinha já feito uma coleção e eu fui à Irlanda por umas 2 semanas e eu tinha várias coisas que eu queria ver e uma delas era uma exposição dos celtas. E eu já tinha essa coleção, a coleção das coleções das joias, né, que eu já tinha pronta para entrar em fabricação, e eu fui visitar essa exposição dos celtas. Eu saí daquela exposição completamente baratinado, inspirado. E falei, vou mudar tudo, eu vou fazer uma coleção, aquela não vou lançar aquela, eu vou lançar outra, vou fazer outra. Fui para casa e comecei a desenhar uma coleção nova. Perfeito. Inspirado naquilo que me tocou, naquilo que me jogou para um outro lugar. E saiu, uma das peças é essa. Eu digo assim, de maneira mais... Então, para o povo entender, vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma obra daquela. Eu não quero que ela seja apenas uma pintura na minha parede. Ah, mas jamais será. Então, mas vamos supor... Jamais será. Mas é disso que eu estou lhe falando. O senhor é o próprio artista, você é o próprio artista. Eu quero pegar com você o seguinte... Poxa, Felipe, você está comprando essa obra. Eu queria que você me instruísse como olhá-la. Não. Isso não existe. Não posso fazer isso. Entendi. Jamais faria isso. Eu posso te dizer... O que você sentiu. Qual é a minha inspiração. Isso me acontece muito quando eu pinto um mural na casa de um colecionador meu. Eu acabei de fazer 2 na casa de um colecionador. Um quarto de hóspedes. Sim. E a suíte do casal. E eu já conheço, eles já são meus colecionadores já há um tempo, os conheço, são amigos, já eram amigos e ficaram mais íntimos ainda, mas haviam detalhes que eu não conhecia da vida deles. Então, do momento que eu entrei na nova suíte deles, que era uma casa nova, que eles acabaram de comprar, quando eu entrei naquela suíte, que eles estavam fazendo a casa totalmente diferente da que eles tinham anteriormente, e eles me pediram, mas a gente quer que você faça um mural nessa parede toda em cima da nossa cama. São 7 metros de comprimento, enorme. Eu falei, tá bom, então senta aqui vocês dois que eu quero entender algumas coisas. Eu quero conhecer um pouco melhor a história de vocês. Detalhes que eu não sei. Né? A gente convive muito, mas detalhes que eu não sei. Sim. E aquilo que eu criei ali foi o que eu interpretei com o meu olhar sobre aquele sentimento tão bonito entre os dois, sabe? Então aquilo ali é o reflexo da história deles, não é a minha, aquela ali não é a minha vida, aquela ali é a vida deles interpretada por mim. Entendi. Para aquele momento que é sagrado, né? O quarto deles, o lugar que eles estão os dois. Mas então, se eu compro um quadro seu, não passa em parte, por uma interpretação daquilo que eu estou sentindo vendo aquilo. Sim, mas é o impacto que você vai ter. Entendi. Você vai chegar num daqueles e falar, esse eu quero. É isso. Por quê? Não sei eu, porque você se viu ali naquele quadro, você interpretou de uma forma... Entendi. Mas é legal quando você sabe o que o artista estava sentindo ou pensando, não é legal também? Mas eu acho que isso está sempre, pelo menos no meu caso, está sempre muito explícito no título das minhas obras, na história que eu conto para a exposição, da série. Eu tenho essa preocupação porque eu acho que é importante. Mas você comprar uma obra, tendo que entender aquela obra, ou você vai comprar a obra só porque você está entendendo? Não. Você tem que comprar uma obra ou qualquer coisa que você vá
Eu acho que você bate o olho e se você sente alguma coisa por aquilo, por aquele objeto, por aquela pintura, pela escultura, pela joia, pelo que seja, pela roupa, pelo tênis, aquilo ali te toca de alguma forma na sua alma e no teu gosto que você precisa ter. Você não sabe nem por quê. Eu vou fazer essa colocação até de outra forma. Olha só, vou dar um exemplo diferente. Eu sou médico. E aí, nós podemos fazer medicina por diversos motivos. Tem pessoas que vão fazer medicina porque entendem como um propósito, um chamado. Tipo, cara, legal, ajudar as pessoas. Outros vão fazer medicina porque podem ganhar mais dinheiro e ter estabilidade de alguma forma. Sim. Outros podem fazer medicina porque tem status social, seja qual for o motivo. E aí, os motivos, ou as motivações são múltiplas, são variáveis. Mas existe talvez, vamos supor que nesse teatro, aqui nesse lugar, tivessem apenas médicos, todos já formados. Cada um se tornou médico por algum motivo. E eles vão ver agora algo que talvez seja importante para a vida deles, que é o quê? Alguém dizendo, vocês podem ser médicos por qualquer motivo que vocês queiram, não tem problema nenhum. Porém, existe algo mais excelso, existe algo mais sublime, que é o amor ao próximo. Mas eu acho que isso não cabe não só aos médicos. Não, cabe a qualquer pessoa. Eu estou dando um exemplo lúdico do médico. E não a escolha de profissão por isso. Sim, mas eu estou chegando aqui. Vamos dar um exemplo aqui, estou dando só esse exemplo, essa explicação. O amor ao próximo. Aí esses caras, eles passam e falam, caramba, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu me vi sempre médico porque eu achava que era bonito atender e curar pessoas. Eu me via médico, caramba, porque é um status social. Eu adoro usar branco. Adoro usar branco. Respeitabilidade social, pá, legal. Mas de repente, caramba, amor ao próximo. Por isso é profundo. E aí esses profissionais, eles olham para dentro e começam a pensar, será que eu vivo por este motivo? Faço o que faço por uma motivação que está para além do meu próprio egoísmo, daí por diante. Nós causamos uma reflexão interna. Eu estou lhe perguntando e estou batendo nesse ponto, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade em relação à arte. Quando a gente olha um quadro ou uma coisa nova, a gente fala assim, cara, ou por exemplo, uma joia dessa, a pessoa fala, tá, beleza, mas o que difere essa das outras, né? Mas a pessoa não tem uma percepção, uma introspecção de um porquê que está para além dela mesma. Deixa eu dizer, cara, as pessoas estão muito rasas hoje em dia. Muito rasas, de maneira geral. Então, eu estou lhe perguntando justamente por isso. Que tipo de pergunta, e não apenas olhar algo colorido pendurado numa parede, a pessoa ela poderia se fazer para olhar aquele quadro, tentar buscar algum tipo de significado pessoal para ele. Você me entendeu? Entendi, mas eu... Que não seja apenas um quadro colorido na minha parede, mas assim, olha para isso aqui mas agora. Esse é um desafio. Eu sei. É um desafio, é o desafio que eu vivo todos os dias. Sim. Né? Que é o desafio do mercado que poderia estar aliado aos artistas e não está, que é o mercado da arquitetura, por exemplo, porque o arquiteto, eu estou generalizando, sim, tá? Sim. Existem suas exceções, obviamente, mas num geral, sim. Inclusive eu já fiz duas palestras sobre isso, fiz no Casa Cor de Florianópolis, fiz um aqui num evento aqui de Petrópolis recentemente, falando sobre a importância da arte nos projetos de arquitetura e design. Porque senão você como artista fica sempre colocado do lado, né? Eu já vivenciei situações que o arquiteto faz o cliente gastar muito dinheiro na obra, no imobiliário, em tudo que ele compra. Na hora de eu colocar uma obra de arte, ele faz um pôster, sim, copia alguma coisa, cola... Mandar a gráfica imprimir para ele alguma coisa. Faz aquilo lá. E aí eu acho duas coisas. Primeiro, uma falta de cultura, né? Aí vai também quem está contratando, porque uma pessoa que se coloca nesse lugar de admitir que está gastando X mil reais numa poltrona, né? Gasta uma fortuna na casa, mas não é capaz de gastar e pagar para ter uma boa obra de arte porque acha caro,
Mas é porque talvez ele não falta... saiba fazer essas perguntas que eu lhe perguntei. Mas aí é a falta de Exato. tudo, de cultura, de educação, de informação. E aí a bola é uma bola de neve. Mas quando você vai num museu, por exemplo, ou você vai num... mas parece que as pessoas estão desconectadas com uma coisa da outra, né? Mas quando você vai... Vamos supor que esse quadro aqui fui eu que pintei. E você chega ali e vê esse quadro. Qual é a reflexão que você faz ao estar diante dele? Essa é a minha curiosidade. Em que sentido? Você acabou de chegar. Vamos supor que aqui... Se eu vou a uma exposição de alguém... Por exemplo. Sim. Aí você chegou aqui. Vamos supor que fossem minhas essas obras. Sim. Você encarou diante de uma que... Poxa, isso aqui é legal. Sim, isso aí acontece você, sempre. Isso, aí você começou a olhar aquilo. Quais as perguntas ou quais pensamentos o senhor faz? Eu vou questionar o artista no sentido do quem é ele, o que ele estava pensando, o que é aquela obra. Eu vou fazer 50 mil perguntas e alguma coisa vai me impactar. Também posso entrar num lugar, olhar, não gostar, nada, claro. não gostar, nada me toca. Sim. Aquilo não me tocou, eu vou embora, tudo bem. E quando você gosta, além do artista, além de quem é e do porquê fez, pessoalmente, que perguntas você faz a si mesmo? Tem algo desse tipo ou não? Introspecções, eu digo, sabe? Não, se eu gosto muito de uma coisa, eu posso falar assim, por que não foi eu que criei isso, sabe? Mas num tom de brincadeira. Mas não é isso, eu consigo admirar, eu tenho um monte de amigos artistas plásticos, e que a gente conversa, a gente troca, eu já promovi exposições com vários artistas, fazendo curadoria, convidando, fiz no Rio, fiz aqui em Petrópolis, fiz no Palácio da Princesa Isabel, abri o Palácio da Princesa Isabel para um evento, convidei 30 artistas, trouxe artistas da França, trouxe artistas da Argentina, eu fiz da Polônia, eu fiz um mix de pessoas de artistas que eu gosto e convidei a todos para vir expor aqui. No Rio a mesma coisa, porque eu não tenho essa vaidade, sabe? Não, eu vou fazer uma coisa só para mim, né? Eu gosto de agregar, eu gosto de dividir, Então eu converso com os meus amigos artistas, mas todo mundo tem que estar nessa mesma vibe. Sim. Né? Se é aquela pessoa que quer ficar ou só quer tirar vantagem ou não quer trocar, porque tem isso também. Né? Tem aquele artista que quer participar do que você faz, mas ele jamais vai trazer alguma coisa para você participar daquilo que ele faz. Sim, sim. Isso acontece. Entendi. Mas isso é de cada um. Né? Eu não sou assim. Sim. Então, se eu vou a um lugar, uma exposição que eu olho uma obra e que eu me impacto, eu vou querer entender mais, querer conhecer mais a vida do artista e tal. Se eu vou a uma exposição que não me impacta, eu vou respeitar da mesma forma. Claro. Legal, mas não me tocou a alma. Pronto, mas pode tocar você. Mas né? E aí esse artista não perde ou ganha alguma coisa diferente né, por causa disso. É a mesma coisa. Quando você cria algo, você cria. Vai ter aquela pessoa, vai ter, né? Nas minhas joias tem mulheres que adoram, tem mulheres que não entendem. Entendi. Ponto. Você já passou alguma dificuldade financeira nesse processo todo? Claro, não só uma vez, né? E como era viver dessa forma, sendo artista? Eu sempre tive eu tenho a sorte de ter um respaldo, né? Familiar. Então, não posso dizer que nunca me faltou nada, mas eu passei situações muito complicadas, principalmente com clientes fora do Brasil, porque aí o buraco é mais embaixo. Né? Então, distribuidores que assinam um contrato com você cria todo um processo em cima daquilo, a pessoa passa de X para 10X, você acredita e se joga. 6 meses a pessoa trabalha bem com você e logo em seguida apronta uma e te deixa a ver navios. Né? E aí você fica sem chão. Então, isso me aconteceu 2 vezes. Então, e você acha que a arte fora do Brasil ela é prestigiada? A arte brasileira fora do Brasil, sim. Ela é prestigiada? Sim, muito. Ou é mais vista como exótica? Não. A gente é muito respeitado. Porque existe a cultura, existe a educação. Né? Principalmente o europeu, quando ele vai a uma exposição, ou quando ele vai a um lançamento de coleção, ou quando ele se depara com algo novo,
Ele olha, ele sabe se ele gosta ou se ele não gosta. Ele absorve ou não. E automaticamente. Ele não precisa de referências. A diferença do brasileiro é que o brasileiro sempre precisa do aval do outro. Precisa da referência. Precisa saber se você gosta para eu dizer que eu posso gostar. Sabe? Então, isso é muito ruim. Quando você não tem aquele poder de discernimento, saber, não, eu gosto disso, eu quero. Aqui não tem isso, é raro. Então, por isso, quando eu digo que as minhas joias são para mulheres que têm essa atitude, são mulheres que sabem o que querem. Elas sabem, eu quero usar esse colar com esse ponto, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse look. Uhum. Ela não precisa da amiga estar usando para ela fazer igual, né? E o que acontece hoje na moda é você ver uma réplica parece que todo mundo saiu do mesmo lugar, da mesma fábrica, da mesma... Vou lhe fazer uma pergunta bem curiosa, assim, acho que a galera tem muita essa curiosidade. Por que desfile de moda são sempre aquelas roupas malucas, assim, que a gente olha e fala, cara, isso não faz sentido nenhum e nunca vai pôr um troço desse? Bom, essa explicação é longa, porque é o seguinte, isso vem de muito, né? Uhum. A moda... Esses desfiles malucos, eles vêm de uma necessidade de trazer o lado comercial, né? Então, eu vou te dar um exemplo que eu acho que você vai entender melhor, porque senão fica complexo. Sim. O jeans, por exemplo, sim, que era um tecido usado por uma classe social de trabalhadores americanos, né? Fábricas, eram trabalhadores em fábricas, em mecânica e tal. Mais rústico. Macacões, era isso. Né? Então o jeans era para isso. As pessoas de classe média alta nunca usavam jeans. E aí os designers belgas fizeram uma revolução nisso, trazendo à tona o jeans estonado, rasgado, desenhado, e pronto. E daí o jeans virou... Se popularizou. Ele virou desejo, objeto de desejo. Sim. Então, é isso que acontece. Agora, mas por que roupas tão malucas, pô? Não, aí é outra história. Tá. Porque tem coisa que... não é possível ser... Isso é um fato, que eu estou te contando isso, porque esse fato mudou muito o olhar da moda. Bem. Né? Uhum. E essa transformação, ela veio em função de um comércio, de chamar a atenção, de trazer um olhar mais atento para um determinado designer, ou uma escola, ou seja, no final das contas é marketing. E que esse marketing acaba sendo interpretado de uma maneira errada. E se ele vai para as ruas, se essa roupa maluca né, vai para as ruas, se transforma no que a gente vê. Sim. De uma moda meio sem pé nem cabeça. Eu imagino isso, né? E que aí você tem que entender, porque a moda ela é a tua forma de expressão, né? É a tua forma de expressar quem você é. Você pode fazer uma leitura da pessoa da forma que ela se apresenta, né? Mas hoje, com essa moda louca, e se a pessoa, às vezes, ela se apresenta de uma maneira que ela está usando aquele look, mas aquele look não representa nada dela. Quando você vai conversar, ela é outra pessoa. Aquilo é só uma expressão que ela talvez nem saiba por que ela está usando aquilo, simplesmente porque ela achou que tinha que usar porque está na moda. É muito comum isso naquelas premiações de Hollywood, né? No Oscar, algum Grammy, algumas mulheres. Todos esses festivais, sim, né, tem muita expressão. Mas eu acho que você pode ter toda essa expressão com elegância. Sim. Eu não sou contra nada disso. Eu sou a favor de todos esses movimentos. Só que eu sou a favor da elegância. Sim. Eu acho que você pode ter a roupa mais louca do mundo, mas tem que ser elegante. Tem que ter um equilíbrio estético mínimo. Quando ela vai para o vulgar, sim, né, aí cai no vulgar. Sim. Ponto, não precisa dizer mais nada. Perfeito. É isso, né? Teve alguma experiência humilhante? Que você se sentiu humilhado ou que não foi positiva na sua carreira?
Você falou, cara, isso aqui, ou errei feio, ou erraram feio contigo? Olha, eu acho que a coisa mais humilhante, assim, que eu já passei é quando você é copiado. Copiado. Quando você é copiado. Quando você é copiado por alguém que trabalhou para você Aham. e que se diz dono daquilo que... Ah, entendi. Já me aconteceu de ter distribuidor fora do Brasil, de me copiar e eu chegar numa feira, ele ter copiado as minhas peças, assinado com outro nome e está vendendo. Que isso? E aí você tem que acionar advogado, você tem que acionar oficial de justiça. Eu já fechei feira. Não vou dizer aonde, porque... É mesmo? Porque eu cheguei no lugar, a pessoa não me atendia o telefone, eu falava que é uma coisa estranha. Quando eu cheguei na feira, o stand tinha outro nome, as joias eram outras, as mesmas com outra assinatura. Que absurdo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí fui na direção da feira e falei, olha, tem um problema aqui, se vocês não tomarem providência, eu vou ter que tomar. Ah, mas a gente não pode fazer nada. Eu falei, tudo bem. Então eu tomo providência. E aí eu movimentei meio mundo, no dia seguinte eu cheguei feito Aí é um absurdo, né? um Al Capone, assim, sabe? Com aquela turma de oficial de justiça, polícia, não sei o quê, fechei o stand, tinha uma confusão danada. Mas é assim, eu acho que é aquele tipo de desgaste desnecessário. Para mim, isso foi... Por essas razões eu fui decidindo não fazer mais com tão grande, sabe? Porque é tão desapontador, é tão, para mim como artista, que coloco a minha alma nas coisas que eu faço, que faço sempre com o maior prazer do mundo. Eu não saberia fazer outra coisa diferente a não ser criar, fazer arte e mostrar ao mundo esse meu olhar. É isso que eu gosto. Então, isso para mim foi realmente muito, e não foi uma vez só. Então, isso é muito triste. É muito triste, porque te magoa, porque você fala, por que a pessoa precisa fazer isso? Não é um artista, né? Sabe? Sim. Não, é uma pessoa que convive com você, Sim. que você frequenta a casa, conhece a família, sabe? Aí você fala, por que fazer isso? Pois é. Sabe? Pra quê? Agora, Márcio, homens e mulheres consomem moda pelo mesmo motivo? Ou arte pelo mesmo motivo? Consomem moda e arte pelo mesmo motivo. Eu acho que o homem hoje está um pouco mais vaidoso, né? O que é bom. O brasileiro está aprendendo um pouco, né? a se mostrar. O brasileiro está aprendendo um pouco mais a olhar para a moda de uma forma diferente, porque eu sou europeu, né? Então assim, eu sou um ítalo-brasileiro, mas eu sempre me senti... Eu fui criado na Itália praticamente, porque a minha casa sempre foi uma Itália. Perfeito. Né? Apesar de eu ter o lado brasileiro, mineiro, fazendeiro do meu pai, eu sempre tive uma convivência com o meu lado italiano muito mais forte, né? E a minha arte toda ela vem desse lado italiano. Perfeito. Eu sou muito grato por ter tido os dois lados, porque a minha criação na fazenda, com esse tipo com essa cultura rústica, né, de montar cavalo, de ter uma outra realidade que não era a realidade daquele menino da cidade acostumado a estar num ambiente de arte, porque eu fui criado nesse ambiente, me valeu de muito. Hoje eu sou muito grato a ter esses dois lados na minha vida. Eu fui criado com o olhar da moda italiana. Sim. Né? Um homem que sempre se veste bem, que tem cuidado com tudo. O italiano é vaidoso pra caramba. Com tudo, corte de cabelo, perfeito, tudo. Sapato, tudo. São os detalhes. Né? Sim. Eu sempre tive esse olhar. O homem brasileiro nunca teve muito esse olhar. Né? Era sempre o básico, assim, era o terno básico, era as coisas básicas. Esse cuidado não era muito comum aqui. Então eu sempre tive um destaque assim na paisagem, digamos, porque eu sempre fui esse cara. Sempre gostei de me vestir bem, eu sempre me vesti diferente, eu sempre tive
o meu olhar para mim mesmo, a maneira que eu gosto de me apresentar, né? Sim. Então, hoje eu vejo que o brasileiro está Ganhando isso, né? ganhando esse espaço, até por, né, a influência da internet, Sim. a informação chegando muito mais perto. Não sei se, às vezes, essa interpretação é correta, porque a gente tem uma deficiência aí de, como eu falei antes, da própria mulher, né? Não é tudo que cabe em todo mundo. Sim. Então, a moda ela é muito legal para você. Você tem que se apropriar daquilo que te faz bem, que te veste bem, que te mostra bem, né? É que dependendo do ambiente pode até ficar brega, né? Tudo. Onde um lugar fica muito bom, pode ficar brega no outro, o né? ambiente, o corpo, Sim. o teu métier, a tua profissão. A tua cultura, inclusive. Tudo isso influi naquilo Sim. que você veste, da maneira que você se apresenta. Perfeito, assim, né? perfeito. Para mim isso é fundamental. Então acho que a moda é exatamente para isso, para valorizar o que você tem de bom, disfarçar o que você não tem de tão bom e te apresentar ao mundo da melhor maneira possível, te representando. Sim. E aquilo que quando você chega num lugar que aquela roupa é espalhafatosa, mas aquilo não te representa, você passa uma imagem diferente. Então você é uma pessoa tímida e tal, mas vestiu aquilo porque a sua amiga falou que você tinha que usar. Sim. Ou seu amigo falou, não, você vai usar essa camisa estampada porque você tem que, sabe? Aí fica fora, né? Sabe? Aí você não está num ambiente para usar aquela camisa estampada, para usar aquele sapato daquela forma, né? Esse tipo de comportamento que eu acho que também está faltando um pouco de olhar para que faz parte da nossa educação. Perfeito. Né? Esse é um embasamento que a gente O respeito próprio, no final das contas. E para se valorizar mesmo, para se sentir bem. Né? E existe, entre todos os clientes que eu já teve, tem alguns que foram especiais, você fala assim, cara, minha obra chegou para tal pessoa e que, sei lá, de alguma maneira há um carinho ou uma pessoa famosa que você possa dizer? Eu vou te dizer que assim, eu não tenho algum cliente, algum colecionador. Eu entendo, até porque seria errado falar isso. Não, mas não né? mesmo. Sim. Não mesmo, assim, porque... Mas alguém famoso que já tem adquirido essas peças. Tem mesmo? Tem. Só pode dizer algum? Curiosidade, pô, sou curioso, pô. Olha, assim, da Cristiane Torlone tem obra minha, ela comprou coisas minhas. A Glória Pires tem uma coleção minha de joias que ela sempre curtiu também. Angélica, eu fiz um colar especial para o filme dela, quando ela fez o filme que ela conheceu o Luciano Huck, eu fiz um colar para a cena final do filme e eu montei no corpo dela. Foi um colar, eram umas flores e eu fiz no corpo dela o colar, porque o vestido tinha um decote mais especial, então eu consegui criar algo só para aquela cena. Ah, cara, tem tanta gente. Legal. Catherine Zeta-Jones, que... Pô, uma das mulheres mais bonitas da história. É uma pessoa... Não, da história. Uma das mulheres mais bonitas que já viveram. Não, ela é... Ela é espetacular. Ela é. Você já viu essa semana no Emmy? Essa semana não. Ela está deslumbrante. Não, ela é a beleza da Zeta-Jones. Ela não é a loira do olho azul. Não. Ela não é a morena. Ela é uma mulher que você fala assim, cara, é uma mulher, gente como a gente, só que com uma beleza que você fala, cara... Não, ela está deslumbrante. Não é verdade? Ela é deslumbrante. Como é que pode? Deslumbrante. E é uma pessoa simpática, generosa. Que legal. Legal. Ah, a Zeta-Jones é ao concurso, pô. Quem mais, assim, de bacana que usou, que tem coisas minhas? E tirando aqui, Zeta-Jones, fazendo um parênteses, pô, uma mulher que além de ser bela, parece, como você falou, uma mulher legal, mas além disso, uma mulher de caráter muito... Caráter, família. Exato, vou falar por isso, o marido dela tem uma história dificílima e ela suportou todo o tempo com o Michael Douglas. Ele é um cara zen, bacana, adora o Brasil. Legal, meu. Sabe? Muito legal. Os filhos, sabe? Eles são uma família de verdade. Muito legal, porque ela suportou, né? Ele tem uma questão pessoal, né? Muito, que as pessoas não sabem o que significa o vício que ele tem. E ela, como esposa,
Isso aí é de tirar o chapéu e dizer, parabéns, meu irmão, sou seu fã. Eles são super bem. Que legal, cara, que legal, muito legal. São 100%. Pô, internacional ao extremo, hein? Um pouquinho. Eu vou lhe fazer umas 2 últimas perguntas pra gente encerrar. E aí eu queria fazer até um ping-pong contigo. Pode ser assim? Vamos fazer o ping-pong primeiro? Claro. Vamos lá. Moda ou arte? Ih, que dificuldade, cara. Eu acho que elas estão tão unidas. Moda é arte, no final das contas, né? Tá tudo tão unido. Sim. Eu não consigo separar. Beleza ou verdade? Verdade. Status ou autenticidade? Autenticidade. Inovação ou tradição? Também difícil. Porque os dois também são super importantes para o nosso desenvolvimento, né? Equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Equilíbrio. Liberdade ou mercado? Liberdade. Vamos lá, então. Moda é? Expressão. O maior inimigo do artista é? O ego. O futuro da arte será? A sua alma. A palavra que define meu propósito é? Felicidade. Se eu pudesse mudar uma coisa no mundo da moda, seria? Mudar no mundo da moda? Que a moda não fosse moda. Se você, quando você chegar ao fim da sua jornada como artista, quer ser lembrado como? Um artista de fato, um estilista ou um vendedor de sonhos? Alguém que tentou. Beleza no final ou transformação nas pessoas? Transformação. Meu amigo Márzio, foi um grande prazer conversar contigo. Prazer enorme, cara. Pô, que papo bom. Eu espero ter conseguido te responder as tuas questões. Foi fenomenal. Eu confesso pra ti, no final aqui, que a única coisa que eu fico é porque eu sou um curioso, muito realmente curioso, eu sou um admirador da arte. E eu, pessoalmente, assim, eu sempre tive muita dificuldade de chegando, por exemplo, igual eu vejo ali os quadros e falo, isso aqui é lindo, né? Mas, como é que eu lhe digo, eu sou uma pessoa querendo aprender. Eu queria ter esse olhar um pouco mais... Mas você tem. Você só não está acreditando nele. Uhum. Porque o que você precisa para admirar alguma coisa não é a explicação daquela coisa. É o que você vê. É a sensação interna. Você quer ver? Tem uma experiência interessante que eu me deparei com ela de novo agora, recentemente, em São Paulo, numa exposição que eu acho que ainda está no MASP. Sim. Que é do Andy Warhol, que eu já tinha citado. Né? Sim. É uma retrospectiva muito completa dele. Uhum. E ele fez uma obra chamada Mancha de Tinta, chamada Rorschach, inspirada nesse psicanalista que criou, né, o método psiquiátrico, sim. Aquele Rorschach, mancha sim. de tinta, né? Sim. A mancha, você sabe o que Que é. cada um interpreta de um jeito. Aqueles quadros e tal, que você Isso. tem que ver, você tem que Vamos ver quem é louco e quem não é. o que você vê aqui e tal. Quando o Warhol viu essa história, ele interpretou erroneamente. Ele interpretou achando que o Rorschach tinha feito esse teste da mancha de tinta fazendo um lado do cérebro e pegou a outra parte da tela, juntou ali. Sim. E ele fez isso. Ele pegou tinta, jogou numa tela gigante e colocou o outro lado colando. Ele fez uma duplicação. Um paralelo, espelho. Só que aquele espelho, quando você mancha uma coisa, né? Uhum. Aquela mancha ficou diferente da outra. Sim. Você tem a diferença. É parecido, mas é diferente. E eu acho isso tão interessante porque ali você vê uma experiência sobre uma experiência e numa interpretação que não foi a correta em tese, mas que o resultado gerou algo incrível. Então, você chega ali, se depara com aquela obra e você primeiro, se você não sabe o que significa aquilo, você vai olhar e vai gostar ou não vai gostar. Depois que você teve essa primeira impressão, você vai lá e vai ler sobre aquela obra. Perfeito. E aí você tira as suas conclusões. Se você gostou, você vai gostar mais ainda. Se você não gostou, você pode passar a gostar ou a entender. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não adianta você querer chegar e achar que você vai
olhar para uma coisa e vai ter que interpretar, e vai ter que gostar ou não gostar. Não, deixa o teu coração falar. Deixa em paz, deixa fluir, deixa a coisa com calma. Aqui, Sim. olhei, sabe, uau. Sim. Quantas vezes eu não entro em um lugar e falo, uau. Sim. Sabe? E tantas vezes eu também chego num lugar e falo, tá bom, legal, mas não me toca, vou embora. Então você tem isso, você tem que parar de se cobrar. Tá bom. De achar que tem que ser muita assim, teoria, né? Não, a arte não pode ter teoria. Boa. Para você interpretar a arte, você não pode ter teoria. Perfeito. Vai com o coração aberto e pronto. Márcio, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Que papo bom. Pô, eu adorei. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, olha, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa o comentário carinhoso pro senhor Márcio, que agora vai me bater. E para mim você pode brigar comigo, me xingar, não tem problema, mas lembre-se, o objetivo desse programa é a busca pela verdade, mas sobretudo trazer lições que façam a nossa vida um pouco melhor. E aqui eu aprendi demais, honestamente falando, eu estou engrandecido e espero que você também comece a apreciar arte. Busque os trabalhos do Márcio, um artista internacional que vale a pena ser seguido. Beijo para todo mundo, até o próximo programa. Valeu, pessoal, muito obrigado.